Ele começou me seguindo na rua e acabou descobrindo onde eu morava. Meu nome é Laura. Tenho 27 anos, sou formada em letras e trabalho como professora particular e revisora de textos. Moro sozinha num apartamento pequeno, em uma rua relativamente tranquila de uma cidade média. Não é o tipo de lugar onde a gente espera passar por nada tão grave. Pelo menos eu não esperava. Tudo começou com uma sensação. Não um susto, nem um barulho, nem um assalto. Só aquela impressão leve e incômoda de que você está sendo observada. Aquele arrepio que vem sem explicação no meio do caminho de casa. No começo eu ignorei, pensei que era cansaço. Ansiedade, talvez. Quem nunca sentiu que alguém está olhando? Só que essa sensação não parou. E o pior, ela começou a se repetir exatamente nos mesmos lugares. Eu dava aula numa escola no centro da cidade e quase todo dia voltava de ônibus até perto de casa. Depois caminhava uns 15 minutos por ruas bem conhecidas, todas movimentadas durante o dia, mas que começavam a ficar meio vazias lá pelas 7 da noite. Eu sempre tive o hábito de ouvir música no fone, prestar atenção nos carros, nos prédios, mas não ficava olhando para trás. Não sou do tipo paranoica. Até que numa quarta-feira, enquanto eu andava, percebi um homem alguns metros atrás. Ele era comum, com uma mochila preta nas costas, barba mal feita e um boné escuro. Não tinha nada de ameaçador. Só que ele estava lá. Quando eu parei no semáforo, ele também parou. Quando eu cruzei a rua, ele também cruzou. Quando eu diminuí o passo, ele fez o mesmo. Não me olhava diretamente, nem tentava puxar papo. Só seguia. Nesse dia entrei em casa com o coração acelerado, mas tentei me convencer de que era só coincidência. Um trajeto comum. Muita gente mora por ali. Talvez ele só esteja indo para casa, eu pensei. Me senti até meio boba por desconfiar. Mas aí aconteceu de novo. E de novo. Depois da terceira vez eu parei de me enganar. Era sexta-feira. Tava um dia quente, final de tarde, aquele trânsito clássico de fim de semana chegando. Eu saí da escola mais cedo e resolvi ir caminhando até um café que gosto, que ficava no meio do caminho de casa. Um trajeto diferente do comum. No meio do caminho, lá estava ele. Boné escuro, mochila preta, mesmo passo, mesma distância. Foi aí que eu decidi testar. Atravessei a rua fora do padrão, entrei em uma galeria comercial que eu nunca costumo entrar. Dei uma volta sem comprar nada, só olhando vitrines, e saí pela outra saída. E adivinha? Uns 3 minutos depois, ele passou, fingindo olhar o celular, andando devagar. Só que ele não estava ali por acaso. Aquela noite, eu quase não dormi. Na manhã seguinte, fui dar aula com os olhos inchados de tanto virar de um lado para o outro na cama. Comecei a me sentir observado o tempo todo. Mesmo dentro do ônibus, dentro da sala, mesmo no mercado. Minha cabeça começou a rodar de paranoia. E é aqui que as pessoas de fora não entendem. O que te machuca não é o que acontece de fato, mas o que você começa a sentir que pode acontecer a qualquer momento. No domingo, fui almoçar na casa da minha mãe. No meio da conversa, sem querer, eu desabei. Contei tudo. Ela ficou branca. Disse que era para eu ir direto para casa dela. Mas eu não queria me mudar, nem mostrar que estava com medo. Queria entender primeiro o que estava acontecendo, ter certeza antes de agir. Hoje eu vejo o quanto isso foi perigoso. Na segunda-feira, a coisa saiu do controle. Peguei o ônibus como sempre e ele já estava lá dentro. Dessa vez, ele sentou do outro lado do corredor, uma fileira à frente. Não olhou para mim, mas também não precisava. Eu fiquei dura no banco, senti a garganta secar. Tentei pegar o celular, mas minha mão tremia. Pensei em levantar e descer no ponto errado, mas... E se ele descesse atrás? Foi o que eu fiz. Toquei a campainha, desci fingindo que era o ponto certo e atravessei a rua direto para uma farmácia. Entrei, peguei um copo d'água e fiquei ali. O coração estava batendo tão rápido que eu nem ouvia direito o que a atendente dizia. Quando olhei pela vitrine, ele estava parado do outro lado da rua, só observando. Não se moveu, não puxou o celular, não fingiu nada, só ficou lá. A partir desse dia, minha vida mudou. Naquela noite eu não voltei para casa. Liguei para minha mãe da farmácia e pedi para dormir lá. Ela não fez perguntas, só disse vem. Levei só o básico: celular, carteira, uma muda de roupa. A vontade que eu tinha era de sumir do mapa. No dia seguinte, acordei decidida a agir. Cheguei no meu prédio por volta das 10 da manhã e fui direto falar com o síndico. Perguntei se dava para ver as câmeras de segurança dos dias anteriores. Expliquei rapidinho o que estava rolando. Por sorte, ele foi compreensivo. A gente entrou na salinha minúscula onde ficam os monitores e puxamos a gravação de sexta-noite. E lá estava ele. No vídeo dava para ver nitidamente. Eu chegando no portão, olhando para trás. E ele passando devagar, parando perto da esquina, olhando fixamente para o prédio. Depois andando um pouco, voltando e parando de novo.
O síndico ficou visivelmente desconfortável. Perguntou se eu queria que ele fizesse uma nota de ocorrência interna. Eu disse que sim, mas também ia levar aquilo para a polícia. No caminho até a delegacia, eu só pensava, eles vão me achar exagerada. E de certa forma acharam. Expliquei tudo, mostrei o vídeo do prédio, as anotações que eu vinha fazendo com dia e hora dos encontros, e até os prints do WhatsApp com mensagens que troquei com amigas, contando o que estava rolando. O policial me olhou e disse, tá, mas ele chegou a falar com você? Eu congelei. Respirei fundo. Não. Mas ele me seguiu, por dias. Me observou, tentou entrar no prédio atrás de mim. Ele fez uma cara de aquela cara que a gente conhece. Me deu um formulário padrão de boletim de ocorrência e disse que ia anotar como suspeita de perseguição. E só. Disse que para haver medida protetiva, eu teria que provar uma ameaça direta. Saí de lá mais cansada do que entrei. Cansada e frustrada. Porque parecia que, para ser levada a sério, eu teria que esperar alguma coisa realmente ruim acontecer. Nos dias seguintes, eu mudei minha rotina inteira. Passei a sair mais cedo, voltar por outros caminhos, usar roupas diferentes, só para dificultar que ele me identificasse de longe. Tirei meus horários das redes sociais, apaguei fotos de lugares que eu costumava frequentar e ativei a localização ao vivo no celular, compartilhando com 2 amigas de confiança. Cada passo na rua virou um exercício de atenção. Eu escaneava todos os rostos, janelas, sombras e, ao mesmo tempo, tentava viver. Porque a vida continua. Eu ainda tinha que trabalhar, dar aula, pegar ônibus, cozinhar. Não dava para entrar numa bolha, mas cada vez que eu via passos atrás de mim, meu corpo reagia com aquele mesmo frio no estômago. O pior era a dúvida constante. Será que hoje ele vai aparecer? Depois daquela decepção na delegacia, eu comecei a buscar relatos parecidos. Digitei "sinto que estou sendo seguida" no Google e fui parar num fórum. Era uma thread enorme, com mulheres descrevendo experiências assustadoramente parecidas com a minha. Caras que apareciam em lugares aleatórios, que seguiam sem nunca abordar diretamente, que observavam por dias, semanas, até meses. Era exatamente o que eu estava vivendo. Só que lendo aquelas histórias, eu percebi 2 coisas ao mesmo tempo. Que eu não estava louca, que o buraco era muito mais fundo do que eu pensava. Comecei a interagir com algumas dessas mulheres. Entrei em 2 grupos no Telegram, voltados para a segurança urbana feminina e prevenção de stalking. Tinha advogadas, psicólogas, ativistas, vítimas. Foi nesse grupo que uma mulher chamada Roberta me disse: se ele está aparecendo em vários lugares, ele já entendeu sua rotina. E isso é perigoso. Você precisa quebrar isso imediatamente. Ela me passou um checklist de ações básicas. Nunca voltar para casa direto se notar que está sendo seguida. Evitar ruas de mão única ou sem saída. Alterar o trajeto diariamente. Entrar em estabelecimentos e falar com atendentes se sentir risco. Registrar todos os incidentes com dia, hora e local. Guardar vídeos, prints, relatos, e-mails e até prints de câmeras, mesmo que pareçam inúteis. Eu comecei a anotar tudo num caderno físico, dia por dia, e comecei a perceber que, mesmo com a mudança de horários e caminhos, ele aparecia. Na segunda-feira, ele estava perto da livraria que costumo visitar. Na quinta, me vi entrando no mercado, e ele passou do outro lado da rua, devagar. O jeito de andar, a mochila, o boné, sempre o boné. Na sexta, aconteceu o que mais me deu medo até aquele ponto. Era início da noite, tinha ido dar aula na casa de um aluno e voltei de carro de aplicativo. Parei a uma quadra do meu prédio, porque gosto de andar um pouco para relaxar. Quando me aproximei do portão, vi um homem encostado num carro, de costas. Não dava para ver o rosto, mas era o mesmo porte físico, mesma postura. Dei meia volta na hora. Atravessei correndo a rua e entrei numa padaria. Mandei mensagem para minha amiga, com a localização ao vivo, e pedi para ela ligar para o meu celular em 5 minutos, fingindo que estava me esperando em casa. Só de ter alguém comigo, mesmo por chamada, me deu um pouco de força. Quando olhei de novo pela porta da padaria, ele não estava mais lá, mas já era tarde demais. Ele sabia onde eu morava. Naquela noite, não consegui voltar para casa. Fiquei na casa da minha amiga e pela primeira vez falei em voz alta: eu tô com medo de ser atacada. Só de falar isso eu chorei. Chorei de verdade, não de raiva, nem de cansaço. Era um choro de desespero contido por dias, de impotência. Na manhã seguinte, fui com minha amiga à delegacia da mulher. E a diferença no atendimento foi outra realidade. A delegada que me atendeu pediu calma, escutou cada detalhe, pediu para ver os registros. Ela olhou meus prints, as imagens das câmeras do prédio, até o caderno de anotações. E aí veio a primeira reação concreta de alguém da lei: a gente vai investigar. E você fez tudo certo. A maioria das mulheres só procura a gente depois de algo muito pior.
Ela me orientou a abrir um pedido de medida protetiva por precaução e pedi uma solicitação à operadora do meu celular e à empresa das câmeras do prédio para preservar os arquivos. Eu saí de lá ainda com medo, mas pela primeira vez com a sensação de que alguém estava do meu lado. A delegada tinha pedido as imagens da câmera de segurança do meu prédio e eu fiquei aguardando o retorno nos dias seguintes. Enquanto isso, eu segui tudo que ela recomendou. Não voltar sozinha para casa à noite, manter as amigas informadas sobre todos os meus passos e, o mais difícil, manter a rotina o mais normal possível, como se eu não estivesse vivendo sob constante vigilância. Mas era impossível não pensar naquilo o tempo todo. Cada vez que uma moto passava devagar na rua, eu congelava. Cada vez que alguém parava no portão do prédio para olhar o número, eu me escondia atrás da cortina. Estava esgotada, fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Foi numa quarta-feira à tarde que recebi a ligação da delegada. Ela me disse que tinham conseguido capturar imagens mais nítidas do rosto dele, vindas de uma câmera de segurança de um mercado da rua ao lado, e que, acidentalmente, ele usou um cartão de crédito para comprar um refrigerante dentro desse mercado no mesmo dia em que me seguiu até a porta. Pronto, estava ali o nome dele. Quando ela disse o nome em voz alta, meu sangue gelou. Era o primo distante de uma ex-aluna minha. Eu tinha dado aula particular para essa menina uns 2 anos antes, por uns 3 meses. Ele apareceu uma vez na casa dela, só de passagem, entregando um documento, e eu nunca mais tinha visto. Ou pelo menos achava que não tinha. A delegada me explicou que, pelas mensagens que ele postava em fóruns da internet, eles rastrearam 2 perfis vinculados ao e-mail dele. Ele tinha construído uma espécie de paixão platônica forçada. Do tipo, ela me olhou diferente, ela estava sorrindo para mim, ela gosta de mim, mas não admite. A delegada foi direta. Isso aqui é obsessão. Ele não te conhece, mas criou uma realidade paralela na cabeça. O pedido de medida protetiva foi aceito no mesmo dia. Ele foi chamado para depor, negou que me seguia. Mas quando confrontado com os vídeos e os prints dos fóruns, ficou em silêncio. O advogado dele entrou com um pedido de conciliação e a resposta foi um não bem firme. A justiça determinou que ele deveria manter pelo menos 500 metros de distância física e digital de mim, além de multa em caso de contato por qualquer meio. Rede social, e-mail, mensagem, indireta, tudo. Também ficou registrado que, se eu notasse qualquer nova tentativa de aproximação, ele poderia ser preso preventivamente. Eu queria respirar aliviada naquele momento. Mas não foi tão fácil assim. Depois da decisão, passei semanas ainda com medo. Medo de ele tentar algo mesmo assim. Medo de represália. Medo da justiça falhar. Mas aos poucos, fui voltando para mim, dormindo melhor, caminhando com um pouco mais de leveza. Refiz minha rotina com ajustes importantes. Mudei de endereço, com muito esforço. Consegui alugar um lugar com portaria 24 horas. Troquei todas as senhas dos meus serviços digitais. Passei a usar e-mails diferentes para a vida pessoal e profissional. Fiz um curso online sobre segurança urbana para mulheres. E mais importante, parei de me culpar. Porque sim, durante muito tempo eu me perguntei, será que eu dei abertura? Será que eu fui simpática demais com alguém errado? E não, isso não é culpa de quem é alvo. Isso é responsabilidade de quem ultrapassa o limite do outro. Passaram-se alguns meses desde que tudo aconteceu. O tempo passou, mas o impacto ficou. Demorou para eu entender que aquele sentimento constante de medo não ia simplesmente sumir do dia para a noite. Era como se meu cérebro tivesse reprogramado meu corpo para viver em estado de alerta o tempo todo. E isso não desliga só porque o cara foi identificado ou porque a polícia finalmente agiu. Mas a parte mais importante veio depois: a reconstrução. Foi um processo lento, mas com cada passo eu recuperei um pedaço meu. A confiança para andar na rua, a vontade de sair sozinha, o prazer de estar no meu próprio espaço sem sentir que tem alguém vigiando. Essas coisas pequenas que a gente só valoriza quando perde. E mais do que isso, eu aprendi a não me calar. Antes disso tudo, eu era daquelas que passava batida por relatos de stalking. Achava que era coisa rara, coisa de filme. Agora eu sei que é mais comum do que parece, só que muita gente não fala. Ou não é levada a sério, ou acha que não tem prova suficiente. Eu decidi começar a compartilhar minha história, primeiro com amigas, depois em fóruns. E um dia falei disso numa roda de conversa sobre violência contra a mulher num evento da prefeitura. Foi libertador. E mais ainda foi útil. Porque cada mulher que me procurava depois dizendo aconteceu algo parecido comigo, mas eu não sabia que dava para denunciar, me dava certeza de que eu precisava continuar falando. Conselhos práticos que eu deixo de coração aberto. Confie nos seus instintos.
Se você sentir que está sendo observada, seguida ou que algo está errado, não ignore. O seu corpo sente antes da mente entender. Documente tudo. Mesmo que pareça bobo, anote datas, lugares, horários, tire print, tire foto. Esses detalhes viram prova. Converse com alguém, não carregue isso sozinha. Fale com um amigo, parente, colega de trabalho. Só o ato de dividir já diminui o peso. Procure ajuda oficial e insista. Mesmo que a primeira resposta seja ruim, procure outra delegacia, outro agente. A delegacia da mulher me acolheu quando a outra não fez nada. Faça mudanças estratégicas. Mudar rotas, trocar senhas, instalar câmera, andar com spray de pimenta. Não é paranoia, é precaução. Não se culpe. Você não é responsável pela obsessão de ninguém. A culpa é de quem persegue, invade, ameaça. Hoje eu moro num lugar novo, com segurança, com gente que me conhece e cuida. Sigo com minha vida, com novos alunos, com paz para caminhar até a esquina sem sentir um nó no estômago. E mesmo que ainda exista algum receio, porque traumas não desaparecem com calendário, eu me sinto livre, livre e mais forte. Se você está ouvindo essa história e passou por algo parecido ou está passando agora, saiba que tem saída. Não é fácil, não é rápido, mas você não está sozinha e você não está exagerando. O que me salvou não foi coragem de ferro, nem uma polícia eficiente. Foi a junção de pequenas atitudes persistentes. Foi falar, registrar, repetir, buscar, bater na porta certa até ser ouvida. E hoje, se minha voz ajudar alguém a agir mais cedo do que eu agi, então tudo isso teve um propósito. Obrigada por ouvir até aqui. Se cuida e acredita em você.